Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à resolução de mais uma questão aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Agora, a questão número 1 da nossa nova playlist Questões Militares. Começamos com a questão da SpaceX 2022 acerca do tópico função quadrática. Diz assim para a gente: considere a função f que vai do domínio menos 3, 1 em R, tá? Ou seja, o domínio da função, o campo que a função está definido, é o conjunto que pega do menos 3 até o 1, beleza? Incluindo o menos 3 e incluindo o 1, porque trata-se de um intervalo fechado. Cuja lei de formação é dada por f de x igual a x ao quadrado menos 4. Sejam LH pertencentes à imagem de f e R pertencente ao domínio de f. Tais que, vamos lá, L é o valor mínimo, H é o valor máximo e R é o zero da função. Eu quero exatamente o valor de L, H e R, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Vamos com calma. Primeiro, trata-se de uma função quadrática. O gráfico é uma parábola, beleza? Posso ter, portanto, parábola com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Show de bola? Quando é que a parábola terá concavidade para cima? Quando o A, o coeficiente A, que é justamente o valor que está multiplicando o x ao quadrado, for positivo, maior que zero. Terei aqui uma carinha feliz, beleza? O A maior do que zero. E quando o A for negativo, concavidade da função está para baixo. Coisas importantes que você precisa saber aqui. Quando o A é positivo, concavidade para cima, a função possui um valor de mínimo, beleza? E quando o A for negativo, concavidade para baixo, a função terá um valor de máximo. Nesse caso, o A é 1. O valor que está multiplicando o x ao quadrado é 1. Tranquilo? E, portanto, a função, nesse caso, terá concavidade para cima, beleza? E, portanto, ela tem um valor de mínimo. Se a gente for esboçar, ela é algo desse tipo aqui. Tranquilo? Bom, antes da gente ir diretamente para a resolução da questão, eu quero dar a você duas dicas extremamente importantes e que vão ajudar você no estudo geral de funções. Para que você esboce o gráfico de uma função, essencialmente você precisa seguir duas etapas que eu vou te falar agora. Você precisa saber onde a função corta o eixo x, o eixo das abscissas, e para isso faça y igual a zero. Ou seja, pegue a regra da função, a lei de formação, e iguale a zero. Você vai encontrar onde ela corta o eixo x. Lembrando que o y é a mesma coisa que o f de x, beleza? E para encontrar onde ela corta y, faça o x igual a zero, beleza? Faça x igual a zero. Obviamente, nessa questão, esse coeficiente aqui, 4, é o valor, menos 4, é o valor de c, pois lembre-se que uma função quadrática é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O c é o termo independente, é o valor que corta o eixo y. Tranquilo? Show de bola? Então já sei que essa função vai cortar o y no menos 4. Se você fizer o esboço, você vai encontrar algo mais ou menos assim, ó. Aqui estará o menos 4, que é exatamente o valor de mínimo dessa função. O menos 4 é o menor valor possível e, portanto, achei o L. Mas, professor, o L é menos 4, porque ele é o valor mínimo. Mas, professor, tem outra forma da gente encontrar esse valor de mínimo da função? Tem, gente. Toda vez que falar máximo ou mínimo, deixa eu só apagar isso aqui, você vai remeter ao vértice da função. Tranquilo? E aí você precisa lembrar do x do vértice e do y do vértice. Nesse caso, ele não quer o momento que acontece o máximo ou o mínimo da função. Ele quer o valor do máximo ou o valor do mínimo da função. E, portanto, é algo que está na imagem, tá? Eu preciso, portanto, calcular o y do vértice. Então, nesse problema, o L, matematicamente, é o y do vértice da função. É o ponto mínimo da imagem. E como calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4a. E quem é o delta, professor? Bom, o delta é o b ao quadrado menos 4 que multiplica a
que multiplica C. Mas perceba que nessa função, o A é 1, o B é 0, tá? Não tem fator que multiplique o x, e o C é menos 4. Então, vou substituir. O delta será, portanto, b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 4. 0 ao quadrado é 0. Ó, menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes menos 4, menos com menos dá mais na multiplicação. Encontro que o delta é igual a 16. Jogo lá, portanto, fica menos 16 sobre 4 que multiplica 1. 16 sobre 4 é 4, só que tem o menos, né? E aí, descubro de outra forma o valor L, que é o mínimo da função, tá bom? Descobrindo que o L é menos 4, eu já descarto a alternativa A e a alternativa B. Mas, professor, e o H? Como é que eu vou achar o valor máximo da função? Bom, se fosse uma função definida em todo o conjunto dos números reais, por ser uma parábola com concavidade para cima, não teria valor máximo. Mas perceba que a função é limitada. O x da função começa, os valores de x, que é o domínio, começa no menos 3 e vai até 1. A função é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Como que eu vou fazer para achar o maior valor? Pensa, bota no lugar do x esse cara aqui, o extremo menos 3. Calcule o f de menos 3. Cuidado que é entre parênteses, tá? Menos 3 ao quadrado, menos 4. Menos 3 ao quadrado dá 9, porque é menos 3 que multiplica menos 3. 9 menos 4 dá 5. Se você substituir qualquer valor dentro desse conjunto de menos 3 até 1, nenhuma imagem, ou seja, o resultado pós-substituição, será maior que 5. E esse cara, portanto, é o valor máximo. O máximo da função é 5, que é o h. Se o h é 5, e eu já sei que o L é menos 4, elimina a letra C. E o último, que é extremamente importante, é o R, que é o zero da função. Gente, eu posso chamar de zero da função ou posso chamar de raiz da função. Essencialmente, é o valor ou os valores em que a função corta o eixo x. Só que eu já te dei a dica nesse vídeo. Para encontrar onde corta x, que é a raiz, ou zero da função, faça y, que é a mesma coisa que f de x, igual a zero. Ah, professor, então no caso da gente a função é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Para encontrar a raiz, faço x ao quadrado menos 4 igual a zero. Exatamente. Passar o 4 para lá, fica positivo, né? Inverte a operação. E esse quadrado passa em forma de raiz, mas cuidado que acompanha o mais ou menos, tá? Raiz quadrada de 4. Então, x é mais ou menos 2. Mas espera aí, professor. Como que eu vou decidir se é 2 ou se é menos 2? 2 ou menos 2. Você vai olhar para o domínio. Lembra que a gente comentou? O domínio da função, ó, começa no menos 3. Vou colocar aqui embaixo. O domínio começa no menos 3 e vai até o 1. Ah, o domínio só vai de menos 3 até 1, né? É. Então, 2 não pode estar lá, porque 2 está depois do 1. Ele não está no domínio da função. Domínio é onde a função está definida. E, portanto, o zero da função, o R nesse caso, o valor que a função cortará o eixo x é o menos 3. E, menos 2, perdão, tá? Não sei por que eu coloquei esse menos 3 aqui. O menos 2, tá bom? E, portanto, a gente fica com a alternativa letra D. O L é menos 4, o R é menos 2, tá? E eu já tinha encontrado o H, que era 5. Show de bola, gente? Então, nessa questão, a gente revisa bastante coisa acerca do tópico função quadrática. Professor, tem outra solução? Claro. Você poderia, por exemplo, fazer o esboço da função. Se você fizer o esboço da função, também fica relativamente simples, igual eu fiz no começo dessa resolução. É que, indo por esse caminho, eu consigo lembrar algumas coisas importantes para você. Tranquilo, gente? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, faz teu comentário, faz tua pergunta, divulga esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Tamo junto, só solta sua mão na aprovação e não esquece, na descrição desse vídeo tem um link para que você acesse o nosso grupo oficial do canal Matemática com Douglas de Souza e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Forte abraço, até a próxima oportunidade, tamo junto, fui, tchau, tchau.